Digamos que você foi chamado na casa de um cliente para fazer um circuito TUI, ou seja, tomada de uso específico, para ligar um forno elétrico aí de 2.500 watts. A primeira coisa que você vai pensar é, qual o cabo mínimo para ligar uma tomada? Essa resposta está na tabela 47 da NBR 5410. Dá uma olhada aí, ó. Na tabela fala o seguinte: circuitos de iluminação, cabo mínimo de 1,5 milímetros quadrados. Circuitos de força, que são um caso aí as tomadas, a maioria das vezes, cabo mínimo de 2,5 milímetros quadrados. Então tá resolvido, né? Tá falando na norma que a tomada deve ser 2,5 milímetros. Como o forno vai ser ligado na tomada, o cabo vai ser 2,5 milímetros. Bom, eu não quero te desapontar não, mas não é bem assim. A tabela é apenas uma base para ninguém sair colocando aí cabo fino demais para circuitos com corrente superior a que o cabo suporta. Ela já determina que para iluminação, menos que 1,5 milímetros não pode. E para tomada, que no caso são circuitos de força aí também, menos que 2,5 milímetros também não. Para começar a dimensionar corretamente nesse caso, devemos nos preocupar com 5 pontos. Primeiro, qual a corrente do circuito do forno? Segundo, como os cabos serão instalados? Terceiro, quantidade de cabos por circuito. 4, qual tipo de isolação terá o cabo? 5, quantos cabos irão passar dentro do mesmo eletroduto? Bom, respondendo essas dúvidas, primeiro, qual a corrente de circuito do forno? Para saber ao certo qual cabo, precisamos primeiro descobrir a corrente. No caso desse forno, temos apenas a potência e a tensão que ele irá trabalhar, que no caso é os 2.500 watts em 127 volts. Dessa forma, basta dividir os 2.500 por 127, que teremos a corrente que é 19,68 amperes. Guarda esse número, hein? Agora, como os cabos serão instalados, que é o segundo ponto, né? O mais comum em instalações residenciais são eletrodutos embutidos na alvenaria, ou seja, dentro da parede. Consultando a tabela 33 da norma, descobrimos que o método de instalação será o número 7. No caso, nosso método de referência será o B1. Isso aqui é apenas um código da norma para facilitar o entendimento, ok? Bom, terceiro, quantidade de cabos por circuito. Essa parte eu recebo muitas dúvidas no canal. Como funciona sobre os condutores carregados? Na tabela 46 da norma, mostra esses detalhes. Bom, na tabela 46 aí fala que o número de condutores carregados a ser considerado em função do tipo de circuito. Então, ó, se a gente for lá embaixo dar uma olhada, ó, monofásico a 2 condutores, nós temos 2 condutores carregados. Monofásico a 2 condutores, pessoal, é fase mais neutro, por exemplo, tá? 2 fases sem neutro, no caso de ser um circuito 220 bifásico. Ah lá, tá falando que também são 2 condutores carregados. Se a gente tem 2 fases com neutro, são 3, tá? Porque conta também, no caso, o neutro. E o trifásico sem neutro, 3. E o trifásico com neutro a gente considera 3 ou 4 condutores carregados. Tem uma observação para ver um outro item da norma aí. Quarto ponto aí, qual tipo de isolação terá o cabo? Devido ao custo mais baixo e também por atender às normas, o cabo mais utilizado em instalações residenciais é o de PVC, e no caso que são para 70 graus, tá? É o que a gente vai usar nesse caso. Quantos cabos irão passar dentro do mesmo eletroduto? Pessoal, essa é a parte mais importante. Quanto mais cabos passarem dentro do mesmo eletroduto, maior a temperatura ali. E a temperatura influencia e muito na capacidade de condução de corrente dos cabos. No nosso exemplo, iremos supor que passarão 3 circuitos no total dentro de um mesmo eletroduto aí. Vamos simular isso, tá? Com esses dados, vamos para a tabela 36 e identificamos primeiro a coluna que mostra aqui o método de referência B1. Pronto, já chegamos aqui. Depois pulamos aqui para baixo e definimos a quantidade de condutores carregados no circuito do forno. Como ele é em 127 volts, serão então 2 condutores carregados, conforme a indicação da tabela 46 que a gente já viu. Para finalizar, vamos descer nessa coluna e identificar a corrente igual ou superior mais próxima da que o nosso forno precisa. Como calculamos a corrente dele é 19,68 amperes, né? A mais próxima é a 24 amperes. Seguindo essa linha, descobrimos que o cabo então será de 2,5 milímetros. Inicialmente, pessoal, descobrimos aí que o cabo seria o de 2,5, né? Mas para finalizar ainda precisamos aplicar o fator de correção devido ao número de cabos dentro do mesmo eletroduto, né? Para isso, vamos para a tabela 42. Lembram que falei que nesse eletroduto tinha um total de 3 circuitos? O fator de correção dessa tabela então é 0,7. Agora então vamos multiplicar a corrente que o cabo suporta, que vimos na tabela 36, que era 24, por esse fator de correção. Temos agora 24 vezes 0,7, que é igual a 16,8 amperes. Aí que está o grande problema. O cabo 2,5 milímetros instalado em eletroduto embutido na alvenaria consegue conduzir os 24 amperes, indicado na tabela 36, somente na condição de um circuito no eletroduto. Como temos 3 circuitos instalados aí, foi preciso aplicar o fator de agrupamento para 3 circuitos. Com isso, a capacidade de condução de corrente reduziu de 24 amperes para 16,8. Ou seja, fizemos as contas, e isso tudo porque o calor gerado pela corrente elétrica que passa pelos 3 circuitos
aumenta a temperatura interna no eletroduto. Então fica a dica, sempre que tivermos mais de um circuito instalado no mesmo eletroduto, haverá obrigatoriamente a necessidade de utilizar o fator de agrupamento da tabela 42, como eu mostrei para vocês, tá? Dessa forma, como o nosso forno precisa de 19,68 amperes para funcionar e o cabo 2,5 nessas condições consegue conduzir apenas 16,8, precisamos aumentar a seção do nosso condutor para 4 milímetros, que conforme a tabela 36 suporta aí 32 amperes. E para tirar a prova, basta multiplicar os 32 pelo fator de correção, que é 0,7, e a corrente será 22,4 amperes. Aí ele sim irá suportar a corrente exigida pelo forno, né? Outro fator que deve ser analisado em alguns casos é a queda de tensão. Sabemos que quanto maior a distância entre a alimentação e a carga, a perda de energia. Mas no vídeo de hoje não vamos aplicar esse critério, pois estamos considerando uma instalação residencial aí de pequeno porte, que na maioria dos casos não há queda de tensão. Para você que viu essa dica, eu tenho um convite muito especial. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link de uma aula gratuita em que eu ensino como fazer uma instalação elétrica completa, do zero, com facilidade, mesmo que você ainda não seja um eletricista profissional. Grande abraço e até mais!